paz do Senhor, meus irmãos. Deus te abençoe e te guarde nesse dia, noite ou tarde. Eu não sei quando você está vendo, mas que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Tem gente, principalmente aí no nosso meio evangélico, que parece que não consegue viver uma semana sem longe de confusão. Tem que ter um probleminha, tem que ter um disse-me-disse, tem que ter um factoide, tem que ter uma notícia, tem que ter alguma coisa na rede social para que as pessoas lembrem que ele existe. Então, a gente está vendo isso, depois do surgimento das redes sociais, você está vendo um monte de coisinha aparecendo, plantada aqui, plantada ali, um monte de coisinha que parece que traduz muito bem o jeitão do mundo, porque no mundo acontece isso. Esses famosos, essas subcelebridades, elas para não sumir do mapa, elas inventam alguma coisa, elas inventam alguma notícia, algum factoide, alguma confusão com alguém para aparecerem, né, para receberem likes, receberem visualizações, serem lembradas que elas ainda existem, né? Então, um desses casos que veio à tona é do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Você já conhece ele há muito tempo. Tem até um vídeo aqui que eu fiz aqui sobre isso, sobre mais um problema que ele arrumou, né? Por causa do aluguel da Igreja da Lagoinha para algum evento que foi realizado lá e que o povo cantou uma música lá do mundo dentro da igreja, né? Isso aí você vai ver nesse vídeo que eu já mostrei para vocês. E agora... E outras coisas mais, né? Teve o caso lá da festa de Halloween na igreja dele, lá nos Estados Unidos, né? Porque a igreja é dele. Você vai entender por quê. Lá na igreja dele, lá nos Estados Unidos, e que o povo se vestiu, se fantasiou no Dia das Bruxas, né? Dia das Bruxas, né? Isso soa bem para uma igreja evangélica? Vamos comemorar o Dia das Bruxas no nosso culto de sexta-feira. Isso soa muito bem. Ou vamos fazer a reunião das bruxas no nosso culto de domingo, depois da escola bíblica dominical, ou à noite, né? Culto de louvor, com todo mundo fantasiado, né? Ele fantasiado não sei de quê, e a mulher dele, a esposa dele, fantasiada de Mulher Maravilha, né? Que coisa linda, né? Bom, isso aí, né, lá no passado, o povo já até esqueceu. Eu estou lembrando aí para você que o povo evangélico tem memória curta, tem memória de formiga. Não se lembra não, né? Esquece, releva. Ah, que nada, deixa para lá, vai deixando para lá, e aí as coisas vão se avolumando, e aí um dia essa represa estoura, e quem estoura essa represa é o próprio Jesus. Muito bem. Pastor André Valadão explica a área VIP em cultos da Lagoinha. Olha só que coisa, né? É área VIP em cultos da Lagoinha. Em cultos da Lagoinha. Ou seja, tem uma área lá, tem uma área reservada, né? Uma área reservada para cultos, né? Para cultos para as pessoas que são VIP. Se você não sabe o que é VIP, VIP é Very Important People, né? Pessoas muito importantes, né? Pessoas muito importantes. Então, essa área é uma área reservada para pessoas muito importantes que vão lá assistir os cultos, né? E que não podem se misturar com os mortais normais, porque disse o pastor André Valadão que na igreja dele as pessoas fotografam, filmam, às vezes as pessoas VIP, sem autorização, né? Sem autorização. Então vamos lá ver essa reportagem. Está em muitas páginas aí, está lá no tal do Fuxico Gospel e tal. Eu peguei essa aqui por acaso, né? Vamos ver o que ele diz. O pastor André Valadão da Igreja Lagoinha respondeu uma pergunta de um seguidor no Instagram sobre a existência de uma área VIP nos cultos. A dúvida surgiu sobre a razão de haver uma área reservada, especialmente em um ambiente onde, em teoria, todos deveriam ser tratados igualmente. Verdade, todos deveriam ser tratados igualmente. Afinal, a igreja não pertence ao seu André Valadão, embora ele ache que pertença. Porque ele faz o que quer ali, ele faz o que lhe dá na telha, ele faz do jeito que ele quer, né? Às vezes as coisas totalmente confrontando a palavra de Deus, confrontando
a nossa fé cristã, ele faz. Então a igreja não é de Jesus, é a igreja dele, é como se fosse um boteco, como se fosse uma padaria. A padaria é minha, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser botar pão aqui, eu boto. Se eu não quiser botar broa, eu boto. Então aqui o negócio é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Então eu decidi criar uma área VIP aqui. Para que ele decidiu? Para colocar as pessoas que são famosas, que visitam a igreja dele, porque a igreja dele é uma igreja de porta larga, é uma igreja que faz qualquer coisa ali, né? Porque a gente está vendo que ele faz qualquer coisa ali, é uma igreja de porta larga, então ali entra um monte de gente ali que não tem nada a ver com Jesus, entra aí famoso, entra artista, vai lá para ser, né, para ser visto, né, para ser notado. Então esse pessoal vai para lá, e também muitos cantores evangélicos, muitos pseudos celebridades evangélicas, né, que já não aparecem há muito tempo no mapa e vão lá para aparecer nos cultos, para cantar, para ter uma oportunidade, para dizer que cantou na igreja da Lagoinha, porque a igreja é famosa e tem nome. Muito bem. Essas pessoas que vão para lá, elas vão para ser vistas, meus irmãos. Elas não vão só para cultuar a Deus, não. Não pensa que a pessoa sai lá de São Paulo e vai para a igreja da Lagoinha aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não vai lá porque Deus falou para ela cultuar a Jesus lá, não. Não foi nada disso, não. Vai lá para ser vista, para ser fotografada. Aí coloca nas redes sociais, estava na igreja, faz aquela carinha de adoração, faz aquela carinha, né? Aquela carinha, né? Tão de adoração, de estar imerso lá no poder do Espírito Santo, mas na verdade não é nada disso. Você vai ver a vida da pessoa está totalmente desarrumada. Ela quer procurar adorar a Deus, vai adorar lá no bairro dela, vai adorar numa igreja em que ela não apareça, não é? Mas não. Então, essa área VIP, o propósito dela não é só resguardar a pessoa, é para também levantar alguma polêmica a esse respeito, para que as pessoas comecem a notar isso. Se não fosse isso, ninguém falava, né? Vê que todo mundo está falando disso, ele conseguiu o intento dele. E em sua resposta, vamos lá. Em sua resposta, André Valadão explicou que o conceito VIP, Very Important People, não implica que algumas pessoas sejam mais importantes que outras na igreja. Ué, não significa? Então, para que VIP? Se VIP quer dizer Very Important People, pessoas muito importantes, não implica que existam pessoas mais importantes que outras na igreja? Implica sim. Ele está falando exatamente isso. Se ele cria uma área para pessoas VIP, é porque ele crê que existem pessoas mais importantes que outras na igreja. E aí ele vai dar uma desculpa bem esfarrapada. Segundo ele, a criação da área VIP atende à necessidade de algumas pessoas que, por razões pessoais ou públicas, não podem sentar em qualquer lugar nem levar uma vida comum. Na igreja, ninguém é mais importante que ninguém, porém, são inúmeras pessoas que, infelizmente, por razões pessoais, até mesmo públicas, não têm o privilégio de poder assentar onde querem, nem mesmo viver uma vida comum mais. Elas desejam ir aos cultos e existe uma busca em como atender essas pessoas também, afirmou o pastor em sua mensagem. Valadão destacou ainda que a área VIP é uma forma de permitir que essas pessoas possam participar dos cultos sem serem filmadas, fotografadas, assediadas ou até mesmo ameaçadas. Ele ressaltou a importância de agradecer a Deus pela liberdade de frequentar a igreja e sentar onde quiser, sem preocupações, né? O André Valadão está meio contraditório aí. Ele cria uma área VIP e depois diz que todo mundo é igual na igreja. Não é não, irmão. Olha, esse negócio de área VIP, né? Você que ainda está aí no meio da bolha, está na bolha ainda, evangélica, não saiu dessa bolha ainda, eu vou explicar para você. Toda igreja tem uma área VIP. Toda igreja. Toda igreja. Tem igreja aí, não é toda igreja. Espera aí, vamos falar direito. Não é toda igreja. Toda grande igreja, ou como diz um amigo meu, toda grande empresa eclesiástica, né? Que agora que a gente está vendo muito aí, empresas eclesiásticas, elas têm uma entradinha para o pastor que ninguém vê, tem uma saidinha para o pastor para ninguém ver, o pastor às vezes não ter contato com a ovelha.
Porque tem pastor, meu irmão, que entra e sai da igreja e você nem vê. Você só vê quando ele, pum, aparece lá no altar lá, você vê o pastor lá, mas você não sabe por onde ele entrou, por onde ele saiu. Você quer falar com ele, você tem que marcar audiência, você tem que marcar horário. Ele não está acessível às igrejas. Então, existem áreas VIPs. Existe aí, né, nas grandes, né, nos grandes conglomerados religiosos, existem aí lugares em que se reúne aquele povinho, né, aquele povinho lá que é famoso, né, quando vai um cantor famoso na igreja, quando vai um pregador famoso, quando vai uma autoridade na igreja, ela é recebida num lugar reservado ali, né? Ela é recebida ali. Ali ninguém entra. Ali tem um negócio ali para ele comer, tem um negócio ali para ele tomar, né? Um refrigerantezinho, um ar-condicionado, o povo lá na quentura, mas lá tem ar-condicionado, é um lugar VIP ali. Então, a maioria das grandes igrejas, as pequenas ainda continuam ainda caminhando ainda para Jesus ainda. As grandes ainda já tá, o negócio já está ficando meio esquisito, tá? O fim dos tempos está aí, está acontecendo muita coisa estranha dentro das igrejas. Você está vendo, se você ainda está nessa bolha, na ilusão que está tudo bem, as mil maravilhas, estamos caminhando para Jesus e que a igreja não está se corrompendo, você está na hora de você estourar essa bolinha e olhar um pouquinho para fora da janela para você ver que o negócio não está tão bom assim. Então, essas áreas VIP existem na igreja. Existe acepção de pessoas na igreja? Olha, irmão, existe sim, claro que existe. Existe sim. Basta você ver, tem gente que tem dinheiro que muitas das vezes nas igrejas, certas igrejas, é recebido com um tapete vermelho e o pobrezinho é esquecido. Você sabe disso. Eu não vou tapar o sol com a peneira, eu não vou ser hipócrita de falar para você que isso só acontece na Lagoinha. Não, não acontece só na Lagoinha, não. Acontece em muitas outras igrejas. Inclusive pode estar acontecendo na sua e você nem está notando. Então, meus irmãos, essa história aqui do André Valadão, embora possa parecer estranha, ela não é tão incomum assim. Ela acontece mesmo. Ela vem acontecendo. E aí o seu André Valadão, o pastor André Valadão, chega e fala aqui, a reportagem fala, né? A justificativa do pastor gerou diversas reações entre seus seguidores. Alguns apoiaram a explicação, compreendendo a necessidade de atender um público que pode estar vulnerável a assédios e ameaças. Outros, no entanto, criticaram a existência de uma área VIP, argumentando que isso vai contra o princípio de igualdade pregado na igreja. É verdade? Sim, vai contra o princípio de Jesus, o princípio da igualdade dentro da igreja, em que Deus mesmo diz que ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais para ele. Mas, infelizmente, para o homem, nem todas as pessoas são iguais. Na minha opinião, minha singela opinião, minha humilde e desprezível opinião, VIP só Jesus Cristo mesmo. VIP, importante, só Jesus. O resto é simples acessório. Nós somos pó e barro. Nossa vida é um vapor. Nós nada somos. A gente quer se fazer de importante, de bom, mas na verdade nós não somos nada. Nós somos verdadeiramente coisa inútil. Só mesmo Jesus para nos dar crédito. Só Jesus para ter misericórdia da gente. E aí ele bota lá a postagem dele, né? A postagem aqui está aqui, né? Pergunta que eu te respondo, porque nas Lagoinhas tem área VIP, no que entendi, ele explica essa explicação aí, meio torta, que a gente já deu aí e que você ouviu aqui da minha boca. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo dentro das nossas igrejas, né? A pessoa é famosa, a pessoa quer frequentar uma igreja, frequente, mas não tem uma área VIP. Essa área VIP, naturalmente, deve ser num bom lugar. A gente vê em muitas igrejas aí os primeiros bancos serem separados para pessoas mais importantes. A gente vê em muitos eventos, igrejas, separando certos bancos, certas cadeiras, com dizeres, área reservada, como se tivesse ali na frente, quem tivesse ali na frente fosse mais importante. Mas como eu disse, meu irmão,
Importante é só Jesus. O resto é acessório. O que parece, infelizmente, seu André Valadão, pastor sênior da Igreja Batista da Lagoinha, ainda não entendeu depois de tantos anos no Evangelho. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça de colocar os seus comentários aí pra gente deste vídeo e não esqueça que importante mesmo é só Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.